De frente para a vida, mais uma entrevista. Estamos aí com o grande Raí da Massa, carinhosamente a gente chama esse grande brasileiro, veterinário, comerciante, homem de bem, bem mesmo, entendeu, cara? O cara mesmo supimpa da melhor qualidade desta grande energia chamada humanidade. Raí da Massa, eu queria que você me ajudasse a desvendar esse mistério. Por que o brasileiro gosta tanto de futebol? Porque o futebol consegue contar um pouquinho da história da vida das pessoas, né? O futebol tem momentos tristes, tem momentos alegres. O futebol emociona, o futebol une. Então, o futebol faz parte do brasileiro, né? A gente se une para tomar uma cerveja, ver um jogo. A gente... É isso, o futebol, ele tem um papel muito importante na minha vida desde criança. Então, ele é um dos elos fortes da minha vida, assim. Muita coisa eu aprendi com o futebol, ele ensina a gente a perder. Ele ensina que, às vezes, a vitória não é o mais importante. Então, eu gosto muito. Sempre gostei de jogar futebol, hoje eu não jogo tanto, mas acompanho. E a gente até brinca, né, às vezes de escrever alguma coisa, de ficar meio chateado com algumas atuações, alguns comportamentos dos atletas e de tudo que envolve futebol em si. O que está te chateando no atleta brasileiro que joga futebol? Ele não jogar futebol, e sim querer passar para a sociedade uma coisa que não é. A questão de encenar, a gente perdeu um pouco da essência dos anos 90, quando eu cresci assistindo futebol, onde a gente realmente tinha os verdadeiros atletas, né, os verdadeiros craques da bola. Se hoje a gente sente tanta falta desses jogadores é porque o pessoal hoje só quer já ganhar dinheiro e esquecer de praticar o futebol. Por isso que um pouco o Brasil também estava desvalorizado no cenário mundial. A gente tenta enganar o árbitro, jogar a torcida contra o árbitro, então isso tudo é muito negativo, né? O erro tá aí. Por que você acredita e percebe, qual é a razão, Raí, das nossas quadras de futebol, os nossos campos estarem tão vazios nas ruas? Isso é reflexo de quê, cara? Acho que um pouco do uso errado da tecnologia. A gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, mas os pais não passam tanto tempo com as crianças, hoje não querem brincar. Eles querem dar um tablet, um celular para a criança meio que ficar quieto na frente daquele aparelho eletrônico. Então, nos meus tempos, eu ia disputar quadra. A gente tinha que chegar cedo para poder conseguir pegar uma quadra vazia, jogar futebol ou pegar a próxima. Então, hoje é muito fácil. A gente, se quiser jogar futebol, qualquer quadra que a gente vai, seja aqui na Asa Norte, em Sobradinho, qualquer lugar. Eu acho que até do país está mais fácil por conta disso. E os pais já têm outra visão, falam que a questão da segurança, tem também a questão da segurança, né? Que o pai que às vezes não estão presentes, não tem como levar seus filhos para jogar futebol. Então, isso tudo reflete na qualidade dos jogadores que a gente tem. Alguns sim estão chegando, vêm da várzea, né? Desses campinhos que hoje a gente pouco vê, mas o trabalho de pequeno, de criança, não tem mais que nem antigamente, que nem da minha geração, né? Apesar da minha pouca idade, eu já me considero um pouco velho. Na sua opinião, qual a importância de um ministro dos esportes no país? Ele tem que ser um embaixador, né? Tem que mostrar para o pai, ele tem que ser um canal que vai tirar a criança das drogas, da violência, porque o futebol e os esportes no geral, ele tem um papel social muito grande, né? Porque enquanto a criança está ali se divertindo, brincando no meio de outras crianças, ela não está pensando, ela não está com tempo ocioso para estar fazendo coisas erradas, né? Então, desde pequeno, eu tive essa ideia que a gente, quando criança, a gente jogava bola e era uma forma da gente estar livre, né, dessas coisas também. Apesar além
do esporte ter esse papel, a questão dos educadores junto, né? Os professores de educação física, que todos os que eu tive até hoje, eu tenho uma gratidão imensa por eles, assim, levo os ensinamentos para a vida mesmo. Porque um deles até me dizia que ele sempre me falou que não queria formar nenhum jogador de futebol, queria formar bons pais de família, cidadãos de bem. Então acho que isso é uma coisa muito legal que eu guardo para sempre, assim, na minha vida. Raí, por que temos poucos jogadores de futebol com ensino superior? Por que essa separação entre educação e esporte? A gente vê nos Estados Unidos jogadores de basquete universitários. Por que no Brasil essa equação não fecha? Acho que preconceito e falta de oportunidade também. Aquela coisa de que jogador de futebol é favelado, jogador de futebol sim, são pessoas marginalizadas pela sociedade, mas acaba que eles não tiveram oportunidade de estudar e viram no futebol uma forma de ajudar as famílias, de levar o sustento para dentro de casa. Então acaba que tem uma inversão de valores. Antigamente, assim, lá as pessoas, a ideia dos Estados Unidos é o seguinte: formar primeiro uma pessoa academicamente, né, para ela poder dar esse retorno para a sociedade no futuro, e se sobrar tempo, vamos dizer assim, ele tem uma atividade prazerosa e de entretenimento que acaba sendo, né, que é o esporte. Aqui não, a pessoa, infelizmente, né, as crianças, os jovens, eles têm que desde cedo ter que lutar pelo pão de cada dia mesmo, assim, para levar comida para dentro de casa, e acaba não tendo tempo de estudar. Às vezes falta dinheiro de passagem, dinheiro de alimentação. Então é muito triste, assim. Falta investimento na categoria de base, falta amor, falta empatia, assim, das outras pessoas com o próximo mesmo. E acho que a gente tá longe ainda, falta muita coisa pro Brasil chegar perto, né? Nem ser igual, chegar perto, assim. Por que o Brasil, ao invés de tirar proveito do Walter, tira proveito do Walter? Conta esse caso pra gente. Walter, pra mim, é um dos casos mais injustos, assim, que tanto a imprensa quanto tudo, né? Ele é um jogador de origem pobre, que tinha os irmãos já todos criminosos, né? Por conta de opção deles mesmos. E ele acabou surgindo, né, no Internacional, juntamente até com o Alexandre Pato, são da mesma idade. E acaba que as pessoas, a imprensa também, acaba se beneficiando, né, ficar chamando ele de gordo, ele sendo mais um motivo de chacota do que olhando o lado bom que ele tem. O Walter é um excelente jogador no sentido técnico, coisa que a gente não tem hoje. A gente não tem um camisa 9 com a qualidade que ele tem de passe, de finalização, de habilidade. E infelizmente ele foi deixando para escanteio e acaba que ele tá do jeito que tá hoje, né? Tá um jogador da Série B, machucado, teve recentemente preso por conta de um desentendimento que eu não sei direito como foi, né? Se foi realmente que ele ameaçou os funcionários da Eletrobras que foram lá cortar a luz da casa dele, ou se teve um abuso também por conta desses funcionários, por se tratar de um jogador conhecido. Então fica muito achismo, ninguém sabe muito bem como é a verdade, e eu me espanto quando eu leio uma notícia dessa e pelos comentários em si. O próprio brasileiro que fala, mas ele não esperava mais nada, jogador, sei lá, ex-jogador só faz besteira, o jogador de futebol só faz coisa errada. Então muitas vezes eles são incompreendidos e acabam fazendo besteira mesmo, né? Agora o Walter é um caso que perto até do Adriano, né, com suas devidas proporções. O pessoal gosta muito de falar mal do Adriano, mas ele é um exemplo, assim, todo mundo que conhece, né, perto fala que de humildade, de amizade, de amigo, né, que ele é. E muitos atletas, ex-atletas, falam que foi um dos grandes jogadores que eles jogaram e grande pessoa também fora de campo. Eu acho que é o mais importante. A gente pode falar sem medo de pesar as tintas que tanto o Walter como o Adriano foram vítimas do racismo e da marginalização no Brasil. O Adriano, por ser o imperador, mas antes ele era o Adriano da Vila Cruzeiro, né? Jogador do Flamengo, marginalizado, chega em Milão, capital da moda,
ser chamado de imperador foi um feito muito grande para ele, mas aí teve diversos problemas na vida dele que ninguém lembra, né? A perda do pai, que mexeu muito com ele, e a saudade de casa, que é o que os jogadores brasileiros mais sentem, né? Gabriel Jesus foi para o Manchester, fugindo um pouquinho, foi para o Manchester City, mas falam que é uma cidade que é muito depressiva, né? Uma cidade que tem poucos dias de sol durante o ano, então eles indicam sempre levar família e os amigos, porque realmente não é difícil conviver com uma cultura diferente, com um país diferente, então você tem que estar com pessoas próximas. O Adriano aconteceu isso, ele estava em Milão, já tinha ganhado o que ele poderia ter ganho, na opinião dele, que foi o dinheiro para sustentar a família dele, dar uma qualidade de vida melhor para a mãe, então ele falou, não quero mais, vou ser feliz, voltou para o Brasil, voltou para a favela e para a casa dele, né? Então eu não acho errado o que ele fez. Quem sou eu para julgar o que ele fez fora de campo, de questão de abuso de álcool, drogas, será que se teve mesmo a questão disso tudo? Porque a imprensa ganha muito em torno disso, né? O sensacionalismo aí, né? Demais. Assim, esquecem de tudo, da carreira dele. Se for olhar a carreira dele como jogador ainda, os feitos dele foram impressionantes. A curta passagem dele pelo Corinthians, a volta dele, na verdade, pelo São Paulo, né, primeiro, depois Flamengo, onde ele foi campeão brasileiro em 2009, depois campeão brasileiro pelo Corinthians em 2011. Que ninguém lembra, né? Parece que é uma coisa assim que nada, ele teve uma lesão no... muito séria, de romper o tendão de Aquiles, teve que fazer várias cirurgias, então estava acima do peso, teve que voltar. As pessoas esquecem disso, lembram só do que o Adriano Flagelar. Adriano que toma um engradado de cerveja sozinho, fica bêbado de dormir. Então, as pessoas acabam brincando com coisa séria, né? E isso vai machucando ele. Eu sei que dói, né? Então, as pessoas são muito injustas e com que ele já... O próprio torcedor que já aplaudiu, já gritou o nome dele, já torceu por ele na Copa das Confederações é o mesmo que hoje fala, mas o Adriano é cachaceiro, o Adriano é isso ou aquilo. Eles se esquecem muito bem. Eles são ingratos com o tanto de alegria que ele já trouxe pro futebol brasileiro, para as pessoas também. Né? Então é isso. Raí, além de futebolista, admirador de futebol, chamado em vários estádios do Brasil de Raí da Massa. Amigo, como um futebolista mirim foi parar no Mestre Cervejeiro? Me conta essa trajetória, amigo. Você tem todo o tempo do mundo, como diria a Legião Urbana. Todo ouvidos, amigo. Eu, quando criança, somente criança, de ser jogador de futebol, torcedor do Corinthians, fanático, por conta da época que nasci, onde eu ficava muito nervoso já com 6, 7 anos assistindo os jogos, na época de 98, 99, depois do título mundial de 2000, que muitos falam que não foi mundial, mas foi sim, liga lá na FIFA e perguntam. E continuei sempre, quando criança, estudando, né, e jogando futebol. Só que no final de 2006, em vez de... tinha uma competição no início de 2007, em vez de tentar... era um campeonato de franquias, né? Na época eu jogava na franquia do Santos. Em vez de ir pra lá, eu preferi ir pra fazenda do meu avô, que eu sempre ia. Porque é a outra paixão que eu tenho, que é a veterinária. Acabei indo e falando, vou estudar. Aí eu comecei a estudar, depois entrei na faculdade, me formei como médico veterinário. Só que aí quando eu me formei, eu tive mais uma surpresa, né? Uma indecisão também entre formar ou abrir um negócio, né? Trabalhar na área ou abrir um negócio. E no momento, assim, uma coisa mais cômoda para mim foi continuar com minha família, trabalhando com algo que meu irmão já tinha em mente, que era abrir uma cervejaria. E eu acabei apostando todas as minhas fichas aqui. Estou aqui até hoje, né? Ontem se completaram 2 anos exatos que a gente abriu. E ano passado eu fiz o curso sommelier pelo Instituto de Cerveja Brasil, uma empresa, se não me engano, para mim a melhor escola de forma sommelier do Brasil. Então eu vejo que eu sou muito privilegiado, assim, de ter tudo que eu tenho, de ter o futebol como um hobby, como uma coisa que eu gosto muito, ter a veterinária como minha verdadeira paixão, ter a cerveja, que acabou sendo uma paixão, mas por conta do produto em si eu não bebia tanto, mas pelo produto e principalmente pelas pessoas, pelos amigos que eu fiz aqui, como o Fabrício através da loja, que se eu não tivesse isso aqui eu não teria conhecido. Então eu agradeço a Deus por isso aqui, pelas pessoas principalmente.
Aristóteles lá atrás dizia: o homem é o único animal racional. Fora o homem, os outros são irracionais. O veterinário concorda? Não. Por quê? O homem... Vamos, Raí questionando Aristóteles. Esse é o Brasil. Vamos lá, por favor. Vamos começar... O brasileiro questionando o grego. Eu tô adorando. Vamos lá aí. Eu vou questionar ele. O que é ser racional, né? O que é ser racional? Eu vejo assim, pelo próprio cenário que a gente vive hoje, política, essa questão de tanta guerra, de tanto ódio disseminado, eu falo, esse ser humano é racional? Eu acho muito racional um cachorro que passa pela rua e eu, pelo olho, né, clínico que a gente chama, eu vejo que ele está com sede, está com fome, eu consigo passar um pouquinho de tranquilidade para ele e ele agradece, seja a forma de um olhar, de um carinho que ele demonstra para mim. Então eu acho um animal, estou usando um exemplo grosseiro, né, um cachorro muito mais racional do que um ser humano que tem o poder de pensar, que tem telencéfalo altamente desenvolvido e acaba não pensando. O ser humano por isso que eu formei como veterinário. É meio clichê falar isso, né? Por que você é veterinário? Eu falo, porque a gente não quer. A gente tem que trabalhar com as pessoas, sim, mas trabalhar com os animais é muito mais difícil porque eles não falam, mas é muito mais fácil porque eles não têm maldade. Eles são maus com a gente, são porque eles estão com dor, porque a gente está invadindo o espaço deles, né? Então eu acho que Aristóteles está errado. Raí, eu vi uma vez no nosso comércio aqui psicologia felina, ou seja, psicólogo para gatos. Me explica mais sobre isso, amigo, porque vai chegar um cidadão comum e vai falar: meu amigo, o mundo tá onde? Mas, amigo... As pessoas não sabem, mas gatos morrem de saudade. Gatos morrem de saudade? Sim, o gato é um animal... Ele é um animal muito independente, sim. Né? Falam que para pessoas que moram sozinhas, em vez de ter um cachorro que é mais carente, vamos dizer assim, o gato ele é mais independente. Porém, ele morre de saudade. Ele também tem as mesmas doenças que nem o ser humano, depressão, fobias. Então, se ele, vamos supor, tem uma pessoa que viaja e deixa o gato só com a comida e a água contadinha, quando volta, às vezes não encontra ele. Ele vai se deprimindo cada vez mais, para de comer e acaba vindo a óbito. Então, eu entendo completamente esse termo de psicologia para gato. Raí, última pergunta, querido. Qual é a educação dos seus sonhos? Educação dos meus sonhos. Acho que é a que meus pais me deram. De me ensinar desde pequeno a lutar pelo que eu quero, de me dar totais condições de fazer o que eu quiser, mas também estar ali cobrando sempre para não deixar que eu desvie do meu foco. Acho que essa é a educação dos meus sonhos. Beijo grande pra você. É isso, outro pra você. Te amo. É nóis, tamo junto.